Todo dia eu choro, todo dia eu penso nele. Era meus amores de menino, então hoje eu sinto essa dor, Senhor. Ela estava muito feliz, mas muito mesmo. Para os filhos da Mana e da Marta, para a mãe da Marinísia e de tantos outros brasileiros, a estrada era para ser só um caminho, não o fim. Julho deste ano. Um ônibus com adesivo da empresa Transbrasil que seguia de São Paulo para o Ceará saiu da pista em Rio Claro, ainda no interior paulista. O motorista fugiu, deixou para trás mais de 30 pessoas feridas, 3 mortas. A Dona Rosa foi uma delas. Minha mãe faz muita falta. Segundo a perícia, a causa do acidente que matou o Rosa foi a quebra da barra de direção do ônibus. A Transbrasil disse em nota que o ônibus não pertencia à empresa, era uma fraude, um veículo clandestino que utilizava o nome da Transbrasil irregularmente. E o motorista que fugiu? Está nas redes sociais. Maurício Turismo. Levando a vida como se nada tivesse acontecido. Que funciona como uma espécie de rodoviária. Vários ônibus, todos clandestinos. Foi nesse terminal pirata em São Paulo que localizamos o motorista. Ele toma um lanche antes de embarcar neste outro ônibus irregular para fazer a mesma linha até o Nordeste. Falamos com ele por telefone sobre o acidente em Rio Claro. Você era o dono do ônibus, Maurício? Não, o ônibus é arrendado da empresa aí. Eu queria saber por que você fugiu do local do acidente. Eu queria fazer um advogado. Tchau, viu? O Fantástico apurou que o ônibus que se acidentou em Rio Claro, além de pirata, tem placa clonada, pertencente a outro ônibus que roda no estado de Mato Grosso. E pelo número do chassis, levantamos a informação de que o ônibus de Rio Claro esteve envolvido em outro acidente, 15 anos atrás, no Peru. Era janeiro de 2006. Um acidente em Arequipa, no sul do Peru, interrompeu a viagem de 42 estudantes brasileiros da Venezuela. 4 pessoas morreram. Eu falei com o motorista, cuida do meu filho que ele é precioso. E depois ele mandou dizer, desculpa. O Pedro, filho da Mana, tinha 20 anos e estava entre os mortos. Os estudantes estavam indo para o Fórum Social Mundial em Caracas. Eram da Universidade Federal de Minas Gerais e contrataram uma empresa que hoje não existe mais e que na época tinha oferecido menor preço e a viagem mais rápida, 5 dias. Daqui de Minas Gerais até o destino final, na Venezuela, o ônibus iria rodar mais de 9.000 quilômetros e 2 motoristas foram contratados para fazer um revezamento. Enquanto um dormia dentro do próprio ônibus, o outro seguia ao volante. O problema, segundo as vítimas, é que além de não descansar direito, os 2 nunca tinham feito esse caminho antes e não tinham ideia de como as estradas eram perigosas. Nenhum plano de viagem. Eles não sabiam falar espanhol, eles não conheciam ninguém, eles não conheciam lugar nenhum, eles nunca tiveram nenhuma orientação, nada. Porque faltou experiência na descida ali, né? Para poder descer uma cordilheira dos Andes. Eles seguiram sabendo que tinha um problema. Sabendo que estava sem freio. Segundo a advogada que representa 9 vítimas, até hoje ninguém foi punido criminalmente por essa tragédia. A nossa percepção era que era muito difícil que aquele ônibus pudesse ser recuperado. A história se reproduz sem que os responsáveis tenham sido verdadeiramente punidos. Não pode ter impunidade. E sei lá, nesses anos todos, o que aconteceu com esse ônibus. Depois de ficar destruído no acidente, o ônibus voltou ao Brasil, foi reformado e vendido. Pintado de branco, ele recebeu peças de outros veículos. Até uma frente nova de um outro modelo ele ganhou. Agora que o Fantástico descobriu o passado desse ônibus, a polícia diz que vai começar uma nova investigação.
Ele pode ser um Frankenstein, ele pode ser um ônibus montado a partir de peças de vários outros veículos, até pela natureza do transporte clandestino, pela ausência de fiscalização, pode ter ocorrido de, em casos de manutenção, buscar peças em locais não oficiais, os chamados ferros velhos. E isso pode ter implicado diretamente na segurança desse veículo. Motora, devagar. A polícia do Paraná afirma que a falta de manutenção também foi uma das causas desse acidente que aconteceu em janeiro. Um ônibus saiu do Pará rumo a Santa Catarina. No Paraná, bateu numa mureta e tombou. 19 pessoas morreram. Em depoimento, o dono da empresa disse que era um terceirizado da Transbrasil. A Polícia Civil concluiu as investigações, indiciando os representantes legais da empresa por organização criminosa. A Transbrasil nega qualquer tipo de relação com esse caso. Segundo a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nos últimos 2 anos, 2.688 ônibus foram apreendidos, com várias irregularidades. Más condições, aqui ó. Relação à situação, uma adaptação, alterando a característica do veículo. Sucata, o nome que se dá para isso aqui é sucata. Diversos tipos de irregularidades, são pneus carecas, para-brisa quebrado. Nossa equipe estava em busca de ônibus clandestinos na região central de Belo Horizonte, quando foi abordada por 2 homens. O tom foi de ameaça. Liga pro Cleiton, vai de Como vocês têm contato direto com a polícia, é isso? Não sei não. Aqui a rede é protegida. É protegida? Vem cá. Quando nós nos identificamos como jornalistas, todos saíram correndo. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou que não há denúncia de envolvimento de policiais com transporte clandestino. O ônibus voltou na ponte aqui em cima do Bela Vista, voltou para trás. Foi em Minas também que no ano passado, um veículo pirata se envolveu num acidente trágico. Um ônibus clandestino que estava enguiçado na estrada voltou de ré e despencou de uma ponte. 19 pessoas morreram e 27 ficaram feridas. Um ano depois do acidente, como andam as investigações? Será que alguém foi responsabilizado por tantas mortes? João Molevade fica a 2 horas da capital mineira. A gente deu uma pequena parada aqui na estrada para mostrar o ponto exato onde o ônibus caiu. E foi bem aqui. Agora, o que impressiona é a altura. Foram mais de 30 metros de queda livre. Tanto que o ônibus ficou completamente destruído. Aqui no chão ainda tem um pedaço do para-choque. E para marcar o local da tragédia, colocaram a placa fixada numa cruz. Na delegacia, a informação é de que o inquérito ainda não foi concluído. Uma das causas principais é a falta de manutenção e a utilização de peças não compatíveis com aquele tipo de veículo. E como ficam as vítimas desses acidentes? Viajamos para o sertão alagoano. Aqui na pequena Água Branca moram Anderson e o cunhado Rodrigo. Os dois estavam no ônibus que caiu da ponte. E você sabia que esse ônibus era clandestino? Sabia, mas era o único que eu podia pagar no momento. Era o único, era uma opção, por isso não tinha opção. Era a única opção que eu tinha. Aqui não tem, é um lugar bom de se viver, agora para trabalho não tem condições. Como eu já tenho uma esposa e uma filha, eu tinha que viajar para fora para arrumar um emprego. Depois do acidente, eles não podem mais trabalhar. Não aguento ficar muito tempo em pé. Meu ombro dói muito, minhas costas dói. A empresa que vendeu as passagens fica a 300 metros de onde os dois moram. Até agora nada. Nada? Não. Já fez 1 ano, ele não veio aqui nem perguntar como é que a gente está precisando de um suporte de medicamento, nada. Enquanto ninguém é oficialmente responsabilizado pela tragédia com o ônibus em Minas Gerais, aqui no estado de Alagoas, a empresa que organizou a viagem continua trabalhando normalmente, mas com outro nome, segundo as investigações, também de forma irregular. Nós fomos falar com o dono da Localima, que agora se chama Transvalentina.
Por que nenhuma pessoa recebeu nada até agora? Mudei de nome. A Transvalentina é outra empresa que não é minha. É da esposa do senhor? Que não é minha e nem é da minha esposa. Mas está rodando com o ônibus do senhor. Não, não é meu ônibus. Aquele ônibus não é meu. Aquele ônibus é de um amigo meu que nós estamos agregados pagando o frete, que eu preciso ganhar minha bolacha, preciso ganhar meu pão. Eu não vou lá na casa de ninguém, obrigar ninguém de viajar com gente. Segundo a NTT, o transporte regular de passageiros exige que as empresas contratem um seguro. Dentro da apólice existem requisitos da prestação de serviço, como prestar serviço com o ônibus em situação adequada, os motoristas estarem cumprindo a jornada de trabalho. A empresa que faz o transporte clandestino, muitas vezes ela não tem seguro. Como as empresas piratas não seguem essas regras, mesmo quando elas têm seguro, as seguradoras dificultam o pagamento. As vítimas acabam ficando desamparadas e precisam recorrer à justiça. É o que está acontecendo com Dona Marinísia. Ela perdeu a mãe no acidente em Rio Claro e não sabe a quem recorrer. A Transbrasil disse que o nome da empresa foi usado de forma fraudulenta. O ônibus tinha placa clonada e o motorista fugiu do local. Marinísia quer que os culpados sejam punidos. Eles não deram importância, né? Para a vida, né? Que foi a vida da minha mãe. Em 2011, o Fantástico entrevistou uma mãe que perdeu 4 filhos em um acidente de ônibus na Bahia. Deus me deu coragem, que eu vi meus 4 filhos, todos os 4 ovelhos dentro do caixão. Chegamos. Vou falar com a dona Marta. 10 anos depois, hein? Dona Mar... Oi, tô aqui. Só lembra de mim? Lembro. Como é que tá a senhora? Tô bem, graças a Deus. Levando a vida, né? Até o dia que Deus quiser. A advogada da dona Marta diz que só conseguiu receber a indenização do seguro porque entrou na justiça. Se a gente não tivesse recorrido aos meus legais, então tinha conseguido. Tive que percorrer 3 estados, buscando elementos para poder instruir o processo. No caso do acidente que vitimou os filhos de Dona Marta, a culpa, segundo a Transbrasil, foi do caminhão que vinha na contramão. A empresa disse também que o pagamento das indenizações é feito pela seguradora e que não participa das definições de valores pagos às vítimas. Morre uma parte de nós e é grande. No caso da Dona Marta, a justiça não demorou tanto. Ela conseguiu receber a indenização em 1 ano. Para as vítimas do acidente do Peru, a espera foi bem maior, 14 anos. 46 recursos interpostos pela seguradora nos 5 processos. No total, 46 recursos. Foram tantos anos que Mana desistiu da batalha. A cada recurso na justiça, ela ficava mais presa àquela estrada. A cabeça da gente tem que ser reprogramada, porque quando você passa 20 anos com filhos, o pensamento é nós, eles vão fazer a casa dos dois, né? Aí de repente, era só eu. Meu filho era precioso, 20 anos educando, para o menino ser legal, para o menino ser gentil. Uma pessoa preocupada com o Brasil para jogar fora, assim.